Graça e paz, família Ibage. Eu sou o pastor Ézio e esse é o nosso Ibage News. Você que está chegando para a nossa celebração nesse dia, você é muito bem-vindo. Fique atento às informações que nós temos a transmitir ao seu coração. Começou hoje a nossa escola bíblica discipuladora. Os nossos links de acesso a cada uma das salas está disponível na bio do nosso Instagram. Entra lá e se inscreva em cada uma dessas salas. Deus te abençoe. Atenção, homens e mulheres da nossa querida comunidade Ibage. No próximo dia 25, às 15 horas, as mulheres estarão se reunindo para o estudo da carta aos Efésios. E você que é homem, às 20 horas, não perca o primeiro encontro mensal do Ministério dos Corajosos. Venha participar conosco. Dia 27 desse mês, fevereiro, o workshop de Libras, tradução e interpretação. Se você deseja participar e aprofundar o seu conhecimento, procure a irmã Mayra. Ela tem maiores informações para você. E também no dia 27, sábado, às 19h30, o nosso Renove. Galera da juventude e dos adolescentes, cola com a gente, vem participar. Será muito bom receber você. As nossas inscrições para o curso de aperfeiçoamento em liderança do Ministério Shape foram estendidas até a próxima terça-feira. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá, liga para a nossa secretaria, fala com a Paula e se inscreve. Há poucas vagas disponíveis. Mães de joelhos e filhos de pé. Ministério Desperta Débora. Dia 5/3 retomam as suas atividades. Venha estar conosco e orar pelos seus filhos para que a graça do Senhor continue a ser estendida e abundar sobre a vida de cada um deles. Você conhece o nosso aconselhamento infantil a partir da Bolsa Verde? Se não, já está disponível para você na nossa Ibage. Maiores informações na nossa secretaria, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 16h30. E aí, Lucas, eu acho que dá para trabalhar, cara. Acho que acabou. Para mim esse aqui era o último. Esse foi o nosso Ibage News. Nós esperamos em Deus que você tenha uma rica, uma linda celebração na presença do Senhor. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoadíssima. Fique em paz. Aleluia. Glória a Deus. Queria convidar você a ficar em pé nesse instante. Salmo 133 diz assim: como é bom, como é suave que os irmãos vivam em união. E como é bom estar aqui com você. Como é bom poder celebrar ao Senhor, declarar adoração ao nosso Deus, dizer que Ele é digno de louvor, que não há nenhum nome como o nome do nosso Senhor, não há nenhum nome poderoso como o nome de Jesus, neste lugar, junto com você, amém? Quero convidar você a levantar a fechar os seus olhos, erga as suas mãos, diga assim comigo: Senhor Jesus, receba toda a minha adoração, para a honra e glória do teu nome, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Vamos adorá-lo, aleluia. Digno de louvor, de toda a nossa adoração é o Senhor. Outro nome não há igual dele. Diga comigo: não há outro nome igual, só tem todo o poder. Louvor ressoa pelos céus e ecoa em meu ser ao fim.
veja, declare o rei, diga: levante e veja, o rei chegou, a luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Oh, oh, oh. No trono está, invencível é. Os céus declaram o seu poder. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Oh, oh, oh. Diga comigo: no Rei eu encontrei a paz. É aquela paz que excede todo o nosso entendimento. Diga: nele achei, achei vitória pela cruz. Todo poder capaz de vencer a morte. Diga: e poder capaz de derrotar a morte, seu poder, no nome de Jesus. Então levante e veja, levante e veja, o rei chegou, a luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Oh, oh, oh. No trono está, invencível é. Os céus declaram o seu poder. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Oh, oh, oh. Exalte o nome dele. Jesus, santo é o Senhor, poderoso, maravilhoso, eterno, grande Pai, adorado da igreja, adorado em meio à igreja. Santo é o Senhor. Declare comigo, diga: por teu poder cadeias se rompem. O que? Céus e terra se prostram e adoram. Santo é o nome, santo é teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Diga: o teu poder, declare: o teu poder cadeias se rompem. Céus e toda a terra adora, se prostram diante dele. Santo, santo é o nome, poderoso, majestoso, Jesus, Jesus. Diga: levante e veja, levante e veja, o rei chegou, a luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Oh, oh, oh. No trono está, invencível é. Os céus declaram o seu poder. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Diga: Jesus. Jesus, santo é o Senhor. Você pode dizer que Ele é santo? Santo é o Senhor, maravilhoso, poderoso,
majestoso, digno de louvor. Nós te adoramos, santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição é Senhor Salvador. Você pode cantar isso comigo? Diga: Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição é Senhor Salvador. Vamos dizer sobre a nossa fé. Cante assim, ó. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Você pode dizer: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa rendição. A Ele toda a honra e toda a glória, por séculos e séculos, e por todos nós. Deus abençoe a sua vida. Você pode se assentar. Graça e paz, querida Ibage. Que bom podermos nos unir em uma só voz e dizer isso para Ele, que Ele é a nossa rocha. Eu sempre uso essa frase para fazer uma pergunta a quem eu conheço, se a pessoa está firmada na rocha. É o melhor lugar para nós sempre vivermos. Queria fazer apenas um destaque dos avisos. No dia 6 de março, sábado, às 17 horas, tradicionalmente as mulheres da Ibage, elas celebram o Dia da Mulher, e a importância do autocuidado será o tema deste encontro. Haverão apenas 80 vagas por causa do momento de protocolos que nós temos vivido aqui. Ao final da celebração, você pode se inscrever no balcão de recepção e não perca, né? Só temos realmente 80. Depois que esgotarmos os 80, nós informaremos que já estamos completos. Você não deveria perder. Teremos várias surpresas para este dia. Para as mulheres, a nossa querida irmã Lia está convocando você para participar. Dia 6 de março, a partir das 17 horas, a importância do autocuidado, inscrições no nosso balcão de recepção após a celebração. A Ibage completou 32 anos no dia 14 de janeiro, 32 anos de organização. A gente teve uma festa no domingo passado, e a festa ela não termina. Eu queria trazer uma surpresa para vocês. O nome dele é Davenil. Eu sempre brincava que é o homem mais lindo do Brasil. Eu sempre dizia, Davenil, o homem mais lindo do Brasil, porque há uma beleza na vida do irmão Davenil, e todos quantos o conheceram, a Ibage cresceu. Ele é membro da Ibage desde 1990, 31 anos ele é membro, mas a igreja cresceu, e muitos dos que estavam aqui inicialmente o conhecem na sua integridade, na forma muito simples como ele evangeliza, e o amor que ele tem, e a gratidão pela salvação alcançada em Cristo. Eu esqueci o meu livro aí, André, por favor, irmão Davenil, por favor, vem aqui, e se quiser, venha com a Mary, porque os dois estão completando 50 anos de casados também. Isso vai ser importante. Nós vamos lançar o livro autobiográfico do irmão Davenil, porque ele entendeu que, de alguma forma, a sua vida poderia contribuir para a salvação de vidas, para que alguém pudesse ser evangelizado. Um homem que já viveu nos 4 continentes, em 6 países, 43 anos de caminhoneiro. Quantos aqui já ficaram assim admirados com aquelas frases de para-choque de caminhão? Fala aí, vai.
Eu sempre olho e eu sempre aprendo. Eu sou formado em filosofia, mas tem muita filosofia nos para-choques de caminhão. E o irmão Davenil, ele foi caminhoneiro por 43 anos. E o mais lindo da vida do irmão Davenil é o seu casamento com a Mary, 50 anos, seus filhos Oriana, Davis e Andrea, seus netos. Mas eu me recordo do irmão Davenil com muito carinho. Eu tive o privilégio de batizar a irmã Mary, e por 25 anos ele orou pela conversão da irmã Mary. E ela se converteu a Cristo. Aí eu me lembro de no dia do batismo, Mary, do seu batismo, ele dizer para mim: pastor, se cumpriu na minha vida Josué 24:15, agora eu e minha casa servimos ao Senhor. E é isto que o irmão Davenil encharca o livro dele. As histórias e as intervenções divinas dos altos e baixos, porque todos nós vivemos momentos difíceis nas planícies, mas às vezes o Senhor nos coloca também no cume dos montes. E ele viveu isso e tem vivido até aqui. Aí ele transformou a sua história para a glória de Deus, não para a glória dele, não para o louvor dele, mas para a glória de Deus. Transformou num livro e carinhosamente nós queríamos lançar nessa manhã e deixar disponível para você. E olha a beleza disso. Daqui a pouco, se você quiser falar, você vai ter um microfone. O irmão Davenil, ele está colocando à disposição de cada família, não de cada pessoa, porque não dá, mas de cada família, um exemplar gratuito. Então você vai poder pegar na nossa livraria, ao final da celebração, uma cópia para você. Pastor, eu queria também comprar uma cópia, já que o livro é totalmente evangelístico, é a história de alguém que conheceu a Cristo e teve sua vida transformada e lutou para sua família também se render a Cristo. Eu queria comprar um exemplar. Você pode comprar um exemplar. E sabe o que vai acontecer com esse valor? Esse valor é destinado a missões. Em abril nós vamos ter nossa campanha de missões. Então, pode comprar também. Eu quero dar para alguém saber como Cristo tem poder para transformar uma vida. Então é com muita alegria e satisfação, conhecendo essa família que eu amo demais, lançar o livro A História do Davenil, aquele que foi alcançado pela graça de Cristo. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor por essa grande bênção. É para Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor por esse livro tão precioso. Não sei se você quer falar alguma coisa, irmão Davenil, para eu poder orar. Tem um microfone aqui, ó. Se quiser dar uma palavra, aí eu já oro e a gente consagra a Deus o lançamento desse livro. Está funcionando? São dois privilégios muito grandes que o pastor já verdadeiramente já explanou aí. Mas nessa data, com todo esse ano de nós presos em casa, né, assistindo os cultos por a internet, mas Deus concedeu-me esse grande privilégio de cumprir duas metas. Conseguir atravessar os 50 anos com Mary e também sair a história do conteúdo de minha vida. Eu não posso dizer da vida dela, porque tem uma parte da vida dela, mas é da minha vida. Então, foi dois privilégios muito grandes. Um outro privilégio muito grande também, o pastor já citou que eu cheguei aqui na IBAGE, a IBAGE era bem diminuta, pequena, e deu até trabalho para me localizá-la aqui no bairro, mas eu localizei uma edícula, uma pequena congregação, transformando-se em igreja. Então eu tenho o maior privilégio de pertencer a esse grupo que sempre nos acolheu, que sempre nos abençoou, que sempre orou por nossas vidas. Nós agradecemos primeiro a Deus e segundamente aos irmãos, a IBAGE. O nome de IBAGE marca muito no meu coração, porque metade da minha vida é pautada com esse nome ao nosso redor. Então, eu glorifico a Deus, glorifico também, estendo a minha homenagem à IBAGE e aos irmãos. Então, se os irmãos interessarem nessa singela homenagem, de poder também ler algum conteúdo da minha história, para mim é um privilégio. Mas a gente sabe que toda a história, todo livro tem acertos e erros, tem crítica e tem elogios. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso, porque certamente vai ter elogios, mas vai ter crítica. Eu louvo a Deus e agradeço por a conclusão desse trabalho. Amém. E ao pastor, né, por tudo que tem acolhido-nos para esse final desse trabalho, né? Porque se não fosse por isso, não estaríamos aqui.
Mas Deus sustentou, né? E aqui estou, eu com 76 anos, né? 50 de casado, com 4 netos, 3 filhos, né? E com toda alegria para continuar, né? É história, mas não terminou a história. É verdade, a história continua. E Deus continua fazendo a sua obra e derramando o seu poder e graça sobre a vida dessa família e deste irmão querido. Eu quero te pedir que você se coloque em pé. Vamos fazer isso com gratidão a Deus. Vamos pedir, Deus, obrigado pela vida do irmão Davenil, seu casamento com a irmã Mary, sua família. Obrigado por essa história. Quando nós erguemos nossas mãos, nós estamos pedindo que aquilo que ele produziu, né, para a glória de Deus, possa de fato cumprir o propósito de evangelizar tantas pessoas do mundo afora. Estenda suas mãos. Pai, nós estendemos nossas mãos, primeiro, porque nós não temos bênção em nós mesmos. O que temos vem de Ti, então nós desejamos em dobro para a vida do irmão Davenil, para a vida da irmã Mary. Ó Deus, e obrigado por esse casamento, 50 anos, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, pelas histórias que agora o irmão Davenil transformou em páginas. Que quem ler, ó Deus, a sua história, possa chegar a Ti. Se seguirmos as pegadas do irmão Davenil, daremos na cruz de Cristo. Isso é tão importante. Que esse livro cumpra o propósito de glorificar o Teu nome. Com mãos estendidas, pedimos sobre toda a sua descendência, a bênção do Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, que todos digam amém. Deus abençoe. Que bom. Vai estar lá na livraria então o seu exemplar por família. Vai lá, representante da sua família, pega o seu exemplar. E se você quiser comprar para contribuir com missões, o segundo exemplar da sua família por R$10, também você acerta lá na livraria. Que bom. Eu não sei se você, como eu, confia no Senhor. Quantos confiam no Senhor? Essa semana eu orei por alguém que foi demitido agora na pandemia. E eu disse para ele, você tem que confiar no Senhor. Porque o Senhor, Ele está no dia mau e no dia bom. Ele está presente em todos os dias, em todos os momentos. E Ele disse isso, não andem ansiosos, porque eu cuido daqueles que me pertencem. E esse é o momento da gente declarar nessa canção, eu confio em Deus. E dizermos com dízimos e ofertas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado até aqui. E eu sei que nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. E eu queria orar com você e consagrar os dízimos e ofertas. Depois cantaremos e você tem gasofiláceos e tem essa oportunidade para derramar a sua alma em alegria e gratidão aos céus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã, pelo dom da vida. Obrigado pelos recursos. Obrigado pela nossa despensa. O Senhor, Deus, jamais nos faltou. Nós confiamos em Ti e Te entregamos com alegria e gratidão a parte que Te cabe, Deus, na fidelidade, que um dia nós acordamos contigo na salvação em Teu Filho. Ó Deus, receba toda a gratidão da nossa alma, toda a gratidão do nosso coração, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus, que todos digam amém. Eu direi, tua graça bastará, tua graça bastará. Sob fogo lutarei e sozinho não estarei. Comigo tu irás, comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. De fora eu irei, sempre em Ti confiarei. Na frente vai, Senhor, na frente vai, Senhor. Tua voz me guiará e o Teu nome vou levar. Eu sei, não falharás, eu sei, não falharás. Eu confio em Deus,
Deus nos ama a ponto de nos erguer na mesma medida em que nos ama a ponto de nos confrontar. Ele não nos ama menos quando nos disciplina. Seu conforto é encharcado de graça tanto quanto seu confronto contra os nossos pecados. Ele é justo e amoroso na mesma medida. Portanto, quando Ele te socorre, perdoa e protege, ou quando te aperta, pressiona e julga, permanece te amando. Ele nos ama e disciplina simplesmente porque Ele é o amor. Graça e paz, família Ibage. Alegria poder estar com vocês mais essa manhã e poder celebrar a graça, a bondade, a misericórdia e o favor do nosso Deus. Ao longo desse mês, nós estamos trabalhando um tema que ele é extremamente relevante para o meu e para o seu coração. Um tema que ele transforma a nossa condição e nos posiciona no lugar correto. Nós precisamos compreender aquilo que Deus tem falado a mim e tem falado a você. Por isso, quando eu chego ao texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o autor de Hebreus diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 12, que o Senhor só corrige aqueles a quem Ele ama. Por isso hoje, melhor dizendo, nesse mês de fevereiro, nós estamos trabalhando esse tema, o amor que confronta. O amor que requer de mim uma resposta, o amor que quer de mim uma mobilização, o amor que requer de mim uma entrega, o amor que requer de mim um conserto, assim como diz também Provérbios capítulo 3, versículo 12, fazendo referência a esse amor do Senhor. E eu queria te levar hoje pela manhã ao texto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Por favor, se você puder abrir a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27. E queria que você me acompanhasse nessa leitura antes mesmo da nossa oração. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 12, diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber, diz o texto, do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Pergunta ele. E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção, diz ele. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com elas se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte
dele. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Amém, queridos? Pai, muito obrigado pela tua palavra que sobe ao nosso coração. Muito obrigado por termos a oportunidade nessa manhã de sermos alcançados e transformados pelo poder do teu evangelho. A minha oração nessa manhã eu a faço parafraseando João no capítulo 3, versículo 30. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Que ao terminar essa celebração o teu nome seja exaltado. A glória seja toda entregue ao Senhor por cada um de nós. Que haja rendição do nosso coração. Que a nossa mente e todo o nosso ser esteja agora aprisionado à tua palavra. Que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Que a nossa atenção esteja cativa à sua presença. Fala ao nosso coração. Ilumina o nosso entendimento. Porque nós precisamos, nós ansiamos, nós desejamos ouvir a sua voz. E nós oramos assim, agradecidos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Queridos, o tema que eu quero tratar com você hoje, nessa manhã, a partir dessa proposta do amor que confronta, é unidade. Mãos diferentes, realizando obras extraordinárias. Unidade, mãos diferentes, realizando obras extraordinárias. Durante o mês de fevereiro, algumas palavras saltaram aos nossos olhos e mereceram destaque em nosso coração. O pastor Fernando começou esse mês enfatizando o poder ou sobre o poder da verdade. O pastor Marcos, ele falou então sobre a necessidade da maturidade. E hoje eu quero lançar luz sobre a importância da unidade. Porque se você concorda comigo, não existe uma tragédia maior para a humanidade do que o descaso. A miséria humana é o pior retrato pendurado na galeria da vida. Quando os interesses se tornam apenas individuais, não fazemos do Evangelho pontes, mas agora estabelecemos fortalezas, segregamos e nós não incluímos. Quando há divisão, quando há separação, quando há ruptura, quando há isolamento, os interesses do céu não são cumpridos na terra. Quando a unidade deixa de ser uma marca de representatividade na igreja, o ego, a vaidade e o orgulho assumem o seu lugar e começam a exigir agora honra e exigir adoração. Queridos, nós somos por natureza, ouçam isso, nós somos por natureza seres individuais, mas nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós não estamos isolados neste mundo. O ser igreja requer que sejamos unidos, mas está sendo necessário atravessarmos um tempo de obscuridade, um tempo de escuridão, para podermos entender o princípio claro da unidade. Nós precisamos ser atingidos por uma tragédia como essa da pandemia, para que pudéssemos retornar, voltar à nossa mente, voltar ao nosso coração, aos interesses agora declarados na própria verdade. O isolamento social, conversávamos essa semana, eu, pastor Marcos e a nossa equipe pastoral. Ele revelou a importância e a necessidade do corpo místico que é a igreja. Ele não separou as pessoas, mas mostrou o valor dos relacionamentos. Queridos, nunca foi tão necessário e tão desejado um abraço. Nunca foi tão necessário durante esses quase 1 ano e 3 meses. Nunca foi tão necessário, nunca foi tão desejado por cada um de nós, além de um olhar fraterno lançado, uma mão estendida, poder segurar na mão de alguém, poder acolher alguém com os braços, poder chorar com alguém, poder sorrir com alguém. O isolamento veio nos mostrar o valor dos relacionamentos, o valor da unidade. O distanciamento social, ele nos debilitou, Ana. Ele nos incapacitou,
Ele tirou a comunhão de cena. Ele não impôs a virtualidade. Ouçam isso. O distanciamento apenas destacou, porque nós já estávamos caminhando sozinhos. Nós já vínhamos por um processo de separação, já vínhamos por um processo de ruptura, e o amor de Deus agora retorna ao nosso coração e diz: vocês precisam voltar à prática da unidade. O distanciamento trouxe de volta a unidade para onde nunca deveria ter saído. Nós estamos separados e sentimos agora a falta uns dos outros. Queridos, é importante que você entenda essa manhã que Deus reservou para você, que Deus reservou para mim. Se o prazer do individualismo encontra um hospedeiro, se transforma em um vírus mortal para a comunidade de fé, ele mata a unidade, destrói os relacionamentos e debilita a comunhão. A falta de unidade, o vírus da ruptura, ele faz com que as pessoas sejam distanciadas no relacionamento entre si e, pior, no relacionamento com o próprio Deus. Por isso é importante nós entendermos a expressão de Jesus em sua oração, quando ele diz: Pai, eu clamo que eles entendam isso, e que eles sejam um, assim como eu o sou com o Senhor. Por isso, queridos, Paulo, durante as suas cartas, ele vai usar diversas metáforas para se referir à igreja. Ele compara uma família, ele compara um exército, ele compara um templo, ele compara uma noiva, mas a figura predileta e mais completa que ele poderia encontrar para descrever a igreja é a figura do corpo. Por isso agora, é esse destaque que Paulo vai fazer. É na igreja, como corpo, que Paulo encontra a referência para tratar a questão dos dons. É ali que, através do destaque agora, por que não dizer para a unidade, que ele mostrará que mãos diferentes podem realizar obras extraordinárias. Ele destaca que serão as nossas diferenças que estabelecerão justamente o ideal da fé. É o aprender a andar junto, é o aprender a caminhar junto, é o aprender um com o outro, é dividir os fardos, é dividir as vitórias, é sofrer com as derrotas, é acolher nos braços, é sorrir juntamente. É isso que ele chama a minha atenção. É isso que ele chama a sua atenção. Mas não é possível, mãos diferentes, na unidade, realizar obras extraordinárias, se alguns princípios não forem entendidos nessa manhã. E o primeiro dele, Davidson, não existe unidade que se sustente fora da verdade. Não existe unidade que se sustente fora da verdade, e é o destaque que ele faz nos versículos 12 e 13, ele diz: versículo 13, vocês sabem que o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo e pelo mesmo e único Espírito, e todos recebemos o privilégio de receber do mesmo Espírito. Queridos, tem uma frase para você: nós não estamos unidos porque somos iguais, mas porque fomos transformados pelo mesmo Espírito. Aleluia! Não porque nós somos iguais, mas porque fomos transformados pelo mesmo Espírito. Uma das características do corpo, repete comigo assim: uma das características do corpo é a integridade. Por isso, queridos, todos os que creem em Cristo fazem parte do mesmo corpo. A nossa unidade não é denominacional, ela não é organizacional, mas ela é espiritual. Ela não é criada na terra, mas no céu. Não é feita por mãos humanas, mas ela é iniciada pelo projeto divino, ela é feita por Deus. O que unifica o corpo, ouçam isso, o que unifica o corpo é o sangue de Cristo, é o mesmo sangue que alimenta todas as partes dele, sejam eles mãos, sejam eles pés,
sejam eles os olhos ou os ouvidos. Ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por meio da obra da redenção operada pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso Paulo começa enfatizando essa relação de intimidade. Ele vai destacar que além do sangue, o que mantém o corpo unido é o Espírito, porque ele está em todas as partes do corpo. Foi o Espírito quem nos enxertou no corpo. Nós fomos batizados e introduzidos no corpo por Ele. Ele é quem regenera, Ele é quem muda a vida, Ele é quem transforma agora todos os corações. Queridos, todos aqueles que creem em Cristo, de todos os lugares, de todos os tempos, são um. Todos fazem parte da mesma igreja, do mesmo rebanho. Por isso ele diz, recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Efésios, capítulo 4, versículo 25, vai dizer, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, porque não há possibilidade de relacionamento em unidade, se não for pela verdade. Por isso o maior ou um dos maiores problemas relacionados à falta de unidade está na ausência da verdade em Cristo e por Cristo. Sem verdade não existe fidelidade, não existe santidade, não existe autoridade. Sem ela a semente da dúvida é plantada, ela é o centro da exposição bíblica, mas é o critério para a relação entre irmãos, viver a verdade. Viver com a verdade, viver de verdade. Por isso, eu e você precisamos entender, a igreja de Corinto era uma comunidade que tinha tudo para dar certo, mas eles preferiram o caminho errado. Ali todos os dons estavam presentes, mas ao invés de unir, eles estavam agora sendo separados, estavam sendo segregados, usavam os instrumentos certos de maneira errada. Os dons se transformaram em motivo de orgulho e não de glórias a Deus. Começaram então a se distanciar. Por que isso? Porque os crentes de Corinto deixaram de ser espirituais, deixaram de ser maduros. Eles tinham carisma, mas não tinham caráter. Eles tinham dons, mas faltava piedade. Eles viviam empolgados, mas o testemunho deles na comunidade era inconsistente. Eles tinham dom do discernimento, mas dispensavam os conselhos da sabedoria. Por isso, queridos, há um conflito aqui. A transparência pela verdade é uma das marcas, e ouçam isso, a transparência na verdade e pela verdade é uma das marcas que nós temos na IBAGE, e nós buscamos vivê-la entre nós, porque nós entendemos que não existe verdade sem transparência e sequer unidade sem comunhão. Por isso, nós procuramos sempre dizer a verdade uns aos outros. Nessa comunidade, viver a verdade uns com os outros. Por isso João, ele é categórico, quando no capítulo 16, no versículo 13, ele diz, mas quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Nós não podemos ser ignorantes nesse fato. O Espírito de Deus que habita em mim e habita em você, Ele está requerendo unidade pela verdade. Ele está querendo que nós sejamos sinceros e que não pratiquemos o sincericídio, que a nossa sinceridade venha matar alguém, venha depreciar alguém, venha desanimar alguém, venha desmotivar alguém. Ele quer que a verdade de Cristo e na relação entre nós seja plena. Por isso, não há unidade fora da verdade. Segundo lugar, a unidade ela é promovida pelo propósito, ouçam isso, e não pela cumplicidade. A unidade é promovida pelo propósito e não pela cumplicidade. Ele vai trabalhar isso dos versículos 14
ao 21. Ouçam, queridos, a unidade somente tem sentido na medida em que estamos inseridos no corpo e na proporção em que ela trabalha junto ou em conjunto para um bem comum. Se estamos em Cristo, diz Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, temos alguma motivação, disse Paulo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Se falamos sobre verdade, se falamos sobre maturidade, se falamos sobre unidade, se falamos sobre integridade, cabe aqui agora falar sobre fidelidade. E é importante que eu e você entendamos essa trajetória. O fato, queridos, isso vai sacudir o seu coração. Receba a palavra desse pastor nessa manhã. O fato de sermos unidos ou unidos não significa concordar com a admissão do erro ou mesmo com a aceitação do pecado. O fato de sermos unidos não significa a admissão disso. O propósito é que nos faz caminhar na direção da cruz. Quando concordamos, devemos concordar com aquilo que Deus concorda. Devemos concordar com aquilo que Deus aprova. Concordar não é aceitar tudo, mas fazer o que é certo. Repete comigo, concordar não é aceitar tudo, mas fazer o que é certo. Por isso, queridos, a unidade em Cristo precisa desviar do caminho da perdição e nunca seguir junto para o mesmo buraco. A unidade do corpo não permite querer sofrer o prejuízo. É por isso que Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, ele faz uma pergunta que tem toda a razão. Como pode a luz conviver com as trevas? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Nenhum de nós, queridos, é autossuficiente, mas também não se pode se tornar condescendente. É preciso entender isso. O fato de andar juntos. Lembra quando eu li Hebreus? A apresentação da palavra, a exposição da verdade, ela tem como alvo levar-nos a um processo de santificação, a um processo de inteireza de fé, a um processo de liberdade em Cristo, de uma quebra dessa condição que nos foi imposta pelo pecado. Quando Jesus, ele refere-se a si, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Queridos, nós não podemos chegar ao mesmo lugar seguindo direções contrárias. Não há como caminhar na verdade e fora dela. Não há como caminhar pela verdade e vivendo uma vida de mentira. Não há como apresentar um evangelho que transforma, sem que tenha sido primeiro transformado. Os irmãos conseguem entender isso nessa manhã? O corpo de Cristo, e para vocês que estão mais ou menos na minha faixa de idade, aos 54 anos, já conhece o personagem que eu vou citar. O corpo de Cristo, ele não pode ser ilustrado com um personagem curupira. Quantos conhecem Curupira? Curupira é um personagem que ele tem a face virada para frente e os pés virados para trás. Por isso, queridos, não podemos caminhar na direção da salvação enquanto as marcas dos nossos pés se voltam para a perdição. Ninguém que vive na verdade faz promessas com seus lábios, enquanto as suas mãos fazem agora figa às costas. Os irmãos lembram dessa brincadeira que nós fazíamos quando era criança? Alguém perguntava: promete? Você dizia: prometo. Porque aquilo era um sinal de que você não estava concordando e que você não ia cumprir. Mas Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Quando eu chego a Romanos capítulo 14, versículo 26, o texto diz:
Feliz é aquele, ouçam, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Nós temos um compromisso com a verdade, acima da nossa amizade um com o outro. Amigo é aquele que tira do caminho da perdição e aponta o caminho para a salvação, e não se faz um com ele para os dois descerem um abismo. Os irmãos conseguem entender isso? Nós precisamos assumir posições. Tiago capítulo 3, versículo 11, vai dizer: acaso de uma mesma fonte podem jorrar água doce e amarga? Amós capítulo 3, versículo 3 pergunta: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Unidade não é sinal de cumplicidade. Por isso, nós temos uma grande dificuldade com algumas questões relacionadas ao ecumenismo, porque há caminhos diferentes, há sentidos diferentes, há formas diferentes de adoração, e não dá para juntar, não dá para misturar, não dá para caminhar junto. A palavra oikomene significa a casa de todo mundo. Se nós usássemos esse termo numa expressão lusitana, nós diríamos: é a casa da mãe Joana. Mas o Evangelho não. O Evangelho, ele é puro. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é autêntico. Ele não pode receber inclusões. Ele não pode receber adição. Queridos, na unidade nós temos um compromisso em amor com a verdade e não com a cumplicidade. Aqueles que estão unidos em Cristo não dizem aquilo que se quer ouvir, mas aquilo que se precisa. Por isso, é necessário caminharmos nessa direção. Repete comigo assim: aquele que ama. E pode dizer assim com autoridade, sem medo: aquele que ama não põe panos quentes. Aquele que ama trata a verdade. É isso. E aqui nós temos essa questão muito presente em nós. Aqui é o pastor Marcos, pastor Fernando, o nosso colegiado. Nós temos trabalhado isso no nosso coração, para nós podermos ter franqueza, para nós podermos ter sinceridade e desenvolvermos cada dia de maneira mais profunda um com os outros. E nós só ensinaremos a vocês aquilo que nós pudermos viver. Se nós não pudermos viver, nós não nos sentimos aptos para poder ensinar. Por isso é importante que você entenda. Terceira e última questão: a unidade revela as nossas necessidades e não as nossas qualidades. E agora me refiro especificamente aos dons, porque nós fomos unidos, não porque somos melhores, mas para que aprendêssemos a conviver com as nossas diferenças. E ele vai trabalhar isso dos versículos 22 ao 27. Por isso o Evangelho de João, queridos, no capítulo 17, versículo 21, é a oração que eu citei aqui hoje pela manhã. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, as qualidades que residem em nós, elas não pertencem a nós, mas naquele que está em nós. Aquilo que nós recebemos de alguém maior que nós. O que torna o corpo saudável e funcional é a harmonia existente entre os seus membros. Eles, quando são distribuídos, trabalham em prol de um bem comum. O corpo precisa das diversas funções dos membros para sobreviver. Cada membro tem valor à medida que está sendo inserido no corpo. Não despreze o dom do seu irmão. Não o considere insignificante ou menos importante, porque os dons nos foram dados para o serviço e não para nos dividir. Foram dados para nos acolher, para nos reunir e não para nos separar. Queridos, ouçam, os dons não nos tornam melhores,
Ele apenas nos faz diferentes na prática daquilo que vamos realizar. Eles organizam as nossas atribuições e não nos colocam nunca em escalas de importância ou mesmo valor sobre as nossas competências, porque aquilo que nós temos não é nosso, é do Senhor, e prestaremos contas a Ele. Por outro lado, você não pode deixar de exercitá-lo, você não pode deixar de praticá-lo, porque prestará contas também sobre ele, sobre aquilo que você faz e sobre aquilo que você deixou de fazer. Por isso, pensem comigo, os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana, nem como um aferidor para medir o grau de espiritualidade de uma pessoa. Os dons foram dados para a edificação do corpo. Aquele que está em Cristo jamais pode esperar viver uma carreira solo. Paulo põe em pé de igualdade judeus, gentios, escravos e livres. Para ele a importância não está na condição social, mas na posição espiritual. O vínculo não é hierárquico. Por isso Lucas, capítulo 22, versículo 26 diz: entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Aprendam, diz ele, a lidar com os dons que Deus concedeu a cada um de vocês. Por isso, a mensagem confrontadora da carta exige de cada um de nós uma revisão que nos leve a uma mudança de direção. Paulo vai provocar um retorno à consciência de que Cristo é o cabeça da igreja. Para Paulo, a importância não está no mérito individual, mas naquele que nos une. A verdade nos liberta, a unidade nos fortalece, a imaturidade nos enfraquece. Enquanto nós unimos forças, nós vencemos. Mas quando nos dividimos, nós agimos isoladamente ou acreditamos poder caminhar sozinhos, nós declararemos ou iniciaremos uma declaração de derrota. Por isso, querido, você que está aqui hoje, nessa manhã, eu quero te fazer um apelo, inclusive. Cada um de vocês aqui é um dom. Cada um de vocês tem algo recebido da parte do Senhor. A minha pergunta a você é: até quando você permanecerá sentado aí? E não se permitirá ser usado pelo Senhor? Até quando você permanecerá sentado onde está, podendo exercitar a multiplicidade dos seus dons para a obra do Rei? Até quando? Mês que vem, como anunciou o pastor Marcos, nós daremos o start na campanha de missões mundiais. Onde estarão as suas mãos? Onde estará o seu coração? Queridos, falar sobre unidade não é fácil, mas se existe uma arma que o inferno usa com maestria, é a divisão. Ele conquista a partir da ruptura, ele conquista a partir da separação e da segregação. A IBAGE tem dado certo, mas a nossa condição não permite que nós mudemos a nossa posição. A importância do corpo está naquele que nos une. E vocês vão me perguntar: pastor, qual é a posição sobre a qual a IBAGE tem vencido? Essa posição, uma posição de submissão, uma posição de rendição, uma posição de dependência ao Senhor. Porque se nós não dependermos dEle, se nós não submetermos o nosso coração a Ele, nós estamos fadados ao fracasso. Se nós não nos ancorarmos na cruz de Cristo, tudo aquilo que nós fizermos será vão. A IBAGE tem avançado, a IBAGE tem crescido, não é por causa da nossa beleza, não é por causa da nossa habilidade no púlpito. A IBAGE tem crescido porque o Espírito Santo de Deus tem aprovado aquilo que vem sendo feito, porque nós nos submetemos a Ele. Enquanto nós nos mantivermos nessa posição, o Senhor honrará a mim e a você. Cada ato meu e cada ato seu, cada projeto aqui é empreendido, o Senhor honrará, não porque Ele é obrigado, mas porque Ele reconhece a rendição, a submissão e a dependência a Ele.
Por isso eu te convido nessa manhã a se colocar em pé e a orar juntamente conosco, depois dessa linda canção que o irmão Glaubert nos conduzirá a ela. E é tempo de reflexão. Pense, Deus está te chamando, Deus está te convidando para a unidade e para o exercício da obra em unidade. Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração regenerado, transformado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. há um fruto nesse coração. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Estende a sua mão e assim, ó. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante conosco. Somos corpo, Assim bem ajustado, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. faça dessa a sua oração nessa manhã. Coração transformado. Um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, Assim bem ajustado, bem ajustado, totalmente ligado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. diz para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Deus te abençoe. Isso, ó. Deus te abençoe. Isso. Pai, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos entrega. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu favor. Hoje nós, mais uma vez, reafirmamos o nosso compromisso de fé com o Senhor. Hoje pela manhã, mais uma vez, nós nos debruçamos diante da Tua cruz e reconhecemos a Sua autoridade sobre a Tua igreja. Nós nos dispomos nessa manhã, Pai, a servir ao Senhor com alegria, com singeleza,
nós nos comprometemos nessa manhã, Pai, a viver uma vida em verdade, uma vida em unidade, uma vida em amor, dependência do Senhor. Deus, que esse dia de hoje seja um dia de revisão, seja um dia de reflexão, seja um dia de compreensão acerca daquilo que o Senhor requer de cada um de nós, enquanto comunidade de fé. Que o Senhor nos leve a viver essa essencialidade da vida cristã a cada dia e onde quer que nós estejamos, que sejamos unidos pelos laços do amor, que estejamos caminhando nos propósitos, nos ideais, nos planos que o Senhor tem para cada um de nós. Que a alegria do nosso irmão seja a nossa alegria, que a tristeza do irmão seja a nossa tristeza, que possamos sorrir, mas também chorar juntos, que possamos dividir as cargas uns com os outros, porque isso é o que dá sentido à unidade e é o que envergonha o inferno. Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda divisão, toda separação, toda ruptura, todo espírito faccioso caia por terra em nome de Jesus Cristo, que possamos dizer a verdade um para o outro em amor e nunca a exceção dele. Muito obrigado, Pai, abençoa os meus irmãos que estão aqui comigo nessa manhã. Eu oro, eu agradeço assim e o faço consagrando esse dia ao Senhor, em nome e por amor a Jesus Cristo. E antes de você dizer o amém, e antes de você dar uma linda salva de palmas para o Senhor, não esqueça, pegue seu livro na nossa livraria. Deus te abençoe, vá em paz, que o Senhor te enche de graça.